Pri, boa noite, doutora Priscila, né? Eu que agradeço o convite, muito bom te rever, mesmo que sendo por meio da tela. Você também, a Roberta, a Rosali, que eu também conheci no outro congresso da Debra em 2020. Então, muito bom estar com vocês novamente. Eu agradeço enormemente o convite. Vim hoje com a incumbência de falar um pouco a respeito das propriedades dos canabinoides, né, e como que essa área do conhecimento, né, dialoga um pouco com a prática clínica, né, do manejo dos sintomas da epidermólise bolhosa. E eu não tenho, né, assim, muito contato com a enfermidade em si, mas trabalho com canabinoides há um tempo e fiz aí meu dever de casa, né, de dar uma olhada na literatura e ver o que vem sendo abordado dentro do tema, né. Eu quero trazer, então, brevemente aí uma conversa com vocês a respeito disso, né. Bom, também faço parte de associações, né, como a Priscila também me apresentou, né, sou diretor executivo da Canapse, que é uma associação que cultiva cannabis para fins de pesquisa no estado do Rio de Janeiro, e de uma outra associação que faz o cultivo da cannabis para fins terapêuticos aqui em São Paulo, chamada Cultive. E, bom, como que os assuntos eles se interseccionam, né? Existem alguns relatos, né, alguns artigos que trazem experiências com pessoas que apresentam o transtorno e que tiveram em seu tratamento, né, o uso como adjuvantes, né, dessa terapia, canabinoides, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco dessas evidências, né, que foram publicadas, um pouco também sobre esses canabinoides que estão presentes na cannabis e nosso arcabouço biológico, né, no qual essas substâncias interagem, possivelmente produzindo, né, proporcionando os efeitos terapêuticos desejados, né? Então, em 2018 foi publicado um artigo num prestigioso jornal médico, né, da dermatologia, um relato, né, de 3 pacientes que apresentavam, né, EB e que foram tratados com canabinoides por um spray oral, né, que permite com que os dois canabinoides mais estudados, né, o delta-9 tetrahidrocannabinol, ou THC, e o canabidiol, ou CBD, são absorvidos pela mucosa oral. E esses pacientes eram tratados 4 vezes ao dia e eles eram tratados como adjuvante, né, como a gente fala. Então, era um tratamento a mais, além daqueles que eles já realizavam para o transtorno. E todos esses pacientes, né, esses 3 pacientes, relataram uma melhora nos quadros dolorosos, né, e no score de dor, né, numa escala visual, né, onde eles apontam se houve ou não como está a intensidade dolorosa no momento, né, da aplicação de escala, e aí foi feita uma avaliação se houve ou não uma diminuição desses pontos da escala, né? E também na redução de outros analgésicos que eram utilizados, né? Então, foi relatado uma melhora, uma redução significativa, né, dessa intensidade dolorosa e também uma redução no consumo de analgésicos e também uma diminuição no prurido, né, uma diminuição nas coceiras. Um outro estudo de 2019, ele acompanhou outros 3 participantes, né, da pesquisa, eram pacientes pediátricos, né, com
6 meses, 3 anos e 10 anos de vida, utilizando o canabidiol, o CBD, mas desta vez tópico, né? Então, era uma outra apresentação farmacêutica, né, que era um extrato, né, um óleo diluído, né, onde o canabidiol foi diluído e esse medicamento era aplicado pela pele, né? E também apresentou resultados satisfatórios, né, com uma redução ou até uma remissão em um dos pacientes, né, de outros medicamentos analgésicos como opioides, né? Então, teve um paciente desse estudo que abandonou o consumo de opioides, né, por conta dos efeitos analgésicos, né, dessas substâncias e que tinham encontrado, né, de maneira satisfatória nos canabinoides os efeitos necessários, né. Uma outra evidência desse mesmo estudo, né, foi que ambos, né, os 3 participantes relataram uma cicatrização mais rápida, né, do tecido, das lesões provocadas pelo transtorno, né, e com um aparecimento de uma menor quantidade de bolhas, né. Então, e teve um outro relato de caso, né, de um paciente com 2 anos de tratamento, com canabinoides sublingual, né, que também realizou uma aplicação tópica, né, com canabinoides, né, de uma outra formulação, e que possibilitou a redução, a retirada de tratamentos com opioides e também com amitriptilina, né, com outro fármaco que era utilizado de maneira sistêmica. Esse esse paciente, né, ele manteve, né, o tratamento com canabinoides e continuou a sentir dor, apesar de não utilizar mais os opioides. Ele percebeu que poderia manejar de uma maneira mais eficaz, né, os seus quadros dolorosos com os canabinoides, né, e acabou relatando uma redução significativa de cerca de 40% do quadro doloroso. Então a gente vê, né, que tanto pela via sistêmica, né, por via oral, quanto pela via tópica, né, o uso, a aplicação dos canabinoides na pele, a gente consegue encontrar evidências, embora sejam pouco consistentes, né, evidências pequenas, né, um tamanho amostral pequeno, relatos de caso, né, não foram protocolos, né, no qual se comparou um determinado grupo contra um outro grupo, né? Então a gente tem aí um nível de evidência baixo, né? Quando a gente vai avaliar o caso de terapias para outros transtornos, né? Então o que a gente vê é que tem aí alguns indícios, né? Que podem haver um quadro positivo, desfechos favoráveis, sobretudo na remissão dolorosa, né, envolvendo canabinoides. E, e aí eu vou, a partir dessas evidências, né, que eu trouxe para a discussão, pensar com vocês, né, o porquê que pode ter ocorrido, né, esse sucesso no tratamento ou uma melhora significativa no tratamento a partir do manejo dos canabinoides, né? E o que são esses canabinoides, né, que a gente está falando? Então, como eu falei, né, o tanto o delta-9-THC e o CBD, eles são 2 apenas, né, de uma superfamília de moléculas, né, que são moléculas lipídicas provenientes da cannabis sativa, né, que é uma planta asiática e que vem sendo utilizada há milênios para diversas finalidades, inclusive terapêuticas, para uma série de indicações. Até
no início do século XX, até a primeira metade do século XX, diversos países, inclusive o Brasil, empregavam esses canabinoides para transtornos diversos, né, com apresentações, com formulações diversas, e que esses dois canabinoides, eles ficaram mais conhecidos, né, são os mais estudados, estão em ordens de grandeza mais relevantes na planta, mas não são eles apenas os únicos, né, princípios ativos e que são os que realizam os efeitos terapêuticos da cannabis, do fitocomplexo da cannabis, né? Como eu disse, são cerca de mais de uma centena de canabinoides, né? De moléculas que compõem essa superfamília, e associada a ela também tem uma outra grande família de moléculas que são os terpenos, né? Que hoje em dia vêm sendo apresentados como moléculas capazes de modular a ação dos fitocannabinoides, né? E também outras moléculas como flavonoides, como esteroides, que terminam de compor aí esse arsenal fitocomplexo da cannabis, né? E quando a gente fala de cannabis, né, a gente percebe hoje em dia, né, que existem variedades distintas, né, de uma mesma planta, de uma mesma espécie, e essa variedade ela expressa perfis, fenótipos muito distintos entre si. Algumas com um teor de THC baixo e de canabidiol alto, outras variedades com alto teor, né, o contrário, de THC elevado e de canabidiol baixo, e plantas híbridas, né, que apresentam esses dois fitocannabinoides em diferentes proporções, até 1:1. Então, a gente podendo olhar essas três famílias, né, de variedades da cannabis, a gente percebe que elas são capazes de desencadear efeitos distintos entre si, né, quando utilizadas para alguma finalidade terapêutica. Então, diante disso, nós temos aí um universo, né, uma complexidade envolvendo as variedades da cannabis que, quando utilizadas, né, são capazes de promover efeitos diferentes. E, sendo capazes de promover efeitos diferentes, são diferentes para quem, né? E aí a gente vai entrar na questão do arcabouço biológico, né, que faz parte da composição do nosso organismo, que é chamado sistema endocannabinoide. Né? Esse sistema endocannabinoide ele foi descoberto recentemente, né, no fim dos anos 90, do século passado, por um grupo de pesquisadores, né, com destaque para dois, Rafael Mechoulam, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e da professora Ellen Hollett, dos Estados Unidos, que desenvolveram suas pesquisas e identificaram, né, moléculas mensageiros com uma ação muito semelhante aos fitocannabinoides da planta. Esses mensageiros, a eles foram dados os nomes de endocannabinoides, né? Tanto existem dois principais, né, a anandamida e o 2-AG, e essas moléculas elas interagem no nosso organismo, né? Elas são produzidas e interagem no nosso organismo com receptores canabinoides, né? Que foi o trabalho de descoberta da professora Ellen, né, nos Estados Unidos. Então, esses receptores canabinoides, hoje nós sabemos que existem pelo menos dois, né, o receptor canabinoide do tipo 1 e do tipo 2, e sabemos que o delta-9-THC, ele atua ativando esses receptores, enquanto o canabidiol, ele atua como um agonista inverso, ou seja, ele ativa de maneira inversa esse receptor, né? Em alguns lugares vocês podem encontrá-lo como um bloqueador, né, um antagonista desse receptor, mas ele tem um efeito contrário ao THC, né? Enquanto o THC ativa esse receptor, o canabidiol ele vai atuar de maneira contrária, né? Ativar, inverter, vamos dizer assim, né, o sentido de ativação desses receptores, né?
Então, é como se uma molécula ela modulasse a atividade da outra, né? Então, é mais ou menos essa a dinâmica que a gente tem dentro desse sistema endocannabinoide interagindo com os fitocannabinoides provenientes da planta, tá? Além de mensageiros endógenos, né, internos, anandamida e 2-AG, e os receptores canabinoides CB1 e CB2, nós temos também enzimas que sintetizam e que degradam esses mensageiros endógenos, né? E essas enzimas, junto com os receptores e com os mensageiros, então, formam esse sistema endocannabinoide. Tá? Esse sistema, então, embora o consumo da cannabis para fins terapêuticos seja feito de maneira ancestral, né, há milênios, esse sistema endocannabinoide foi descoberto recentemente e isso impulsionou, então, as pesquisas e o interesse, né, reacendeu o interesse que foi deixado de lado por questões políticas, né, por conta da proibição da cannabis, sobretudo. Então, hoje em dia, né, o que a gente tem de evidências em relação a essa interação do sistema endocannabinoide com os fitocannabinoides e, sobretudo, o papel funcional desse sistema, né, é que ele está desempenhando uma série de funções fisiológicas, metabólicas, psicológicas e também patológicas, né, o aparecimento de doenças e transtornos em diversos sistemas do organismo humano que expressam e no qual o sistema endocannabinoide desempenha as suas atividades. Então, a gente pode pensar no sistema muscular esquelético, no sistema cardiocirculatório, no pulmonar, no sistema nervoso, tanto central quanto periférico, no sistema endócrino, no sistema imunológico, no digestivo, né, principalmente no trato intestinal, no sistema urinário, no reprodutivo. Então, a gente tem aí um sistema que está amplamente distribuído, né, pelo nosso organismo, desempenhando um papel funcional específico, né? Por exemplo, né, no sistema nervoso central, o sistema endocannabinoide ele é capaz de evitar um gasto energético desnecessário, né, fazer com que o organismo retorne à homeostase dado um estímulo que pode ser tanto interno quanto externo, e isso é desempenha um papel fundamental, né, para manutenção do equilíbrio do organismo. Esse sistema endocannabinoide, né, existe um autor, né, o Vincenzo Di Marzo, que pesquisa, né, esse sistema e a sua interação com diversos outros sistemas de neurotransmissão, né, como os excitatórios, inibitórios das monoaminas, né, e também com mediadores lipídicos da inflamação, né, e que mostra que esse sistema ele está intrinsecamente ligado e interfere nas atividades desses outros sistemas de neurotransmissão, de mediação lipídica, imunológica, etc. Então, mostrando aí uma importância, né, desse sistema que não é exclusivo dos humanos, né? Ele está presente em todos os animais vertebrados, inclusive em alguns animais invertebrados, né, animais primitivos que têm o sistema nervoso central ainda não, perdão, o sistema nervoso não organizado, né, como por exemplo os quinidários, as esponjas, né? Então a gente vê que num grau evolutivo, né, se conservou a presença desses genes canabinoides, né, se mantiveram ao longo da evolução, e isso faz com que ele, né, tenha aí uma importância, né, um papel de equilíbrio do organismo e possivelmente que o desequilíbrio desse sistema endocannabinoide ele esteja relacionado com
o aparecimento e o desenvolvimento de sintomas de uma série de enfermidades, das mais variadas possíveis, que afetam todos esses outros sistemas que eu comentei, né? O muscular esquelético, sistema nervoso central e periférico, cardiocirculatório, endócrino, etc. No caso da dor, né, o sistema endocannabinoide ele está presente em todo o circuito da dor, né? Desde dos nossos receptores periféricos, né, dos transdutores sensórios, que vão desde da pele, né, do contato, da junção neuromuscular, né, e dos órgãos periféricos, até as regiões de controle mais central, né, de gânglios, da medula espinhal e do controle central da dor, tálamo cortical. Isso a gente consegue perceber, né, com os estudos que já foram feitos, a presença de receptores canabinoides e também desses mensageiros canabinoides atuando à medida que eles conseguem modular todas essas alças, né, de estímulo doloroso em diferentes pontos, né, dessa comunicação, né? E aí, os canabinoides, né, os fitocannabinoides atuando nesse sistema endocannabinoide que está disposto na alça da dor, ele é capaz de inibir a via ascendente, né, a via que carrega o estímulo doloroso para a porção central do nosso sistema nervoso, mas também ele é capaz de modular as vias descendentes, né, que são capazes de inibir a percepção desses estímulos, né? Então, ele atua de uma maneira multimodal, né, interferindo tanto na recepção, na percepção do estímulo, quanto no desfecho, né, no desfecho desse quadro. Bom, o receptor canabinoide do tipo 1, né, ele é principalmente expresso no sistema nervoso central, no cérebro e na medula espinhal, enquanto os receptores canabinoides do tipo 2, eles estão expressos principalmente em células do sistema imunológico, mas não apenas, né, células que vão ali atuar, por exemplo, astrócitos, né, ou na micróglia, que vai interferir em alguma injúria que afeta, por exemplo, o sistema nervoso, né? Além disso, outros receptores e outros sistemas, né, como os receptores vaniloides ou os receptores da família PIPAR, PIPAR alfa, PIPAR gama, que são receptores nucleares, também interagem tanto com os mensageiros internos do nosso corpo, quanto com os mensageiros, quanto com esses princípios ativos externos, né, exógenos, oriundos da planta, permitindo uma ação, né, uma interferência desse sistema endocannabinoide em processos dolorosos, né? Os agentes canabinoides, né, eles demonstram inibir, então, indiretamente também, né, a proliferação de queratinócitos epidérmicos em cultivo, né, de células, em cultivo celular, e estimular a sua apoptose. Então, é possível também que ele esteja relacionado, né, na modulação e na produção de células na epiderme, né, sendo um possível alvo, né, isso ainda é vejam, né, estudos em células, né, in vitro, né, em culturas de células humanas e não em organismos, né, então ainda há um passo além, né, para a gente caminhar na pesquisa para poder, de fato, identificar a eficácia desses tratamentos, né? E a gente sabe também que essa ação parece ser via receptor canabinoide do tipo 1, né? Então, a gente tem também algumas evidências na literatura, né, que mostram que
a inibição do receptor canabinoide do tipo 1 pode implicar na diferenciação de células da epiderme e no desenvolvimento natural da pele. Então, é possível ser o sistema endocannabinoide um alvo, né, para os tratamentos também da EB, né? Bom, de acordo com, assim, né, como pensando nos canabinoides, nos fitocannabinoides, como adjuvantes nessa terapia, né, e o sistema endocannabinoide como o arcabouço biológico, que vai fazer com que esse tratamento tenha sucesso, né, um dos maiores focos, no caso da EB, são os efeitos analgésicos dos canabinoides, né, por ele favorecer a remissão ou a redução de uma das principais queixas, né, no caso da IB, que é os quadros dolorosos. Então, o mecanismo do efeito analgésico dos canabinoides, ele inclui a inibição e da liberação de neurotransmissores, né, como o glutamato, por exemplo, e de neuropeptídeos nas terminações nervosas, e também modula a excitabilidade de neurônios pós-sinápticos, né? Então, ele atua tanto na terminação desses nossos receptores periféricos, quanto na pós a informação ser passada para o gânglio, né? Então, ele vai conseguir modular tanto a transdução desse sinal, né, que vai ascender até o sistema nervoso central, como eu falei, né, quanto essa via que descende e que vai levar a informação, né, a fim de atenuar, de inibir essa atividade. Eles também, os canabinoides, eles atuam de maneira sinérgica com os opioides, né, tanto com os neuropeptídeos opioides, como com opioides exógenos, né, como morfina, por exemplo, e eles atuam, né, à medida que eles permitem uma redução na dose de opioides a fim de proporcionar o mesmo efeito desejado, né, permitindo que seja administradas doses mais baixas dos opioides e, consequentemente, menos efeitos colaterais dessas substâncias, e também uma redução dos quadros de tolerância, né? Então, você utilizar doses menores, você faz com que a tolerância ela também ocorra de maneira mais espaçada ao longo do tempo. Renato, Oi, olá, tudo bem? Quanto tempo? Renato, pelo avançar da hora, você consegue fazer as suas considerações finais? Eu sei que consigo, esse tema, claro. eu sei que você ama esse tema, né? Mas para quem não viu também, a gente tem um Debra Talks aí só sobre o uso dos canabinoides. Mas você, por favor, conseguir fazer suas considerações finais para a gente poder avançar Vou, para o próximo painel. vou Obrigada. encerrar, vou encerrar nesse instante. Eu me perdi no tempo aqui, peço perdão. Bom, então, para encerrar, né, eu agradeço novamente aqui a Débora pelo convite, né, a Rosalia, a Priscila, a Roberta. A dor, então, é o sintoma mais relevante, né, dos pacientes com a epidermólise bulhosa grave. Então, acho que é relevante estudar os canabinoides e seus efeitos analgésicos. Os pacientes, em geral, são expostos a inúmeras medicações, incluindo os opioides em doses altas. Então, incluir, né, os canabinoides como adjuvantes nessa terapia pode ser interessante, inclusive para você diminuir a quantidade de opioides utilizados no tratamento e reduzir seus eventos adversos, né? Medicamentos à base de canabinoides têm sido investigados para dor, mas que ainda são promessas para outros, sobretudo no caso de dor crônica, mas nos casos de epidermólise a gente ainda precisa investigar com maior intensidade isso, né? O canabidiol, inclusive, existe um relato, né, como interferindo, atenuando a dor em crianças, né? Geralmente é mais utilizado o THC com esse efeito analgésico, mas o canabidiol também tem esse efeito.
E tanto tópico quanto sublingual, né, quanto sistêmico, e obviamente, né, há essa necessidade de maior investigação, porque os relatos de caso eles podem ter sido confundidos, né, com uma resolução espontânea, devido ao aumento do avançar da idade, ou com outros cuidados ali que foram feitos, né, com outros manejos que foram feitos, e mesmo também por conta do efeito placebo, né. Então é necessário, né, hoje a gente tem uma ampla gama aí de medicamentos canabinoides diversos, né, tanto isolados quanto compostos integrais, né, com o efeito comitiva, né, várias moléculas ali do fitocomplexo atuando em conjunto. Então é isso, eu acho que caminhamos, avançamos ainda de maneira sutil, né? É necessário que os casos hoje que têm evidência no Brasil de sucesso, né, com tratamento com canabinoides em EB, eles devem ser publicados, eles devem ser difundidos. E, novamente, já estourei meu tempo aqui, agradeço novamente a oportunidade e o Obrigada, prazer de Renato. estar com vocês aqui. Obrigado, até logo.